Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Saúde, aqui no canal Intercontinental. Esse programa é feito em parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber e sempre trazendo sua equipe maravilhosa para tirar dúvidas essenciais para todos nós. Porque todos nós temos enormes dúvidas sobre o uso de drogas, sobre pessoas que usam droga e como nós devemos nos comportar. O que nós podemos fazer para prevenir esse problema na nossa família. O programa de hoje vai ser a continuidade de um assunto importantíssimo que iniciou a sua abordagem na semana passada. Adolescência, a época da experimentação, das buscas, das novidades e uso de drogas. Muitos jovens começam a usar droga nessa faixa etária e muitos acabam mudando para sempre a sua vida e a vida também da sua família. Existem diversos sinais de alerta e nesse programa nós vamos abordar exatamente isso. Mas antes eu gostaria de apresentar, está aqui, olha, Clínica Jorge Jaber. Por enquanto ainda está aqui embaixo, é o site, tá? Curso de Formação Terapeutas 2025. Mas já teremos informações sobre a abertura das vagas do curso para o ano de 2026 e quem vai poder falar muito bem sobre este curso, sobre essa novidade, é a senhora Valentina. Nós temos aqui também os livros do Dr. Jorge Jaber, que foram apresentados na ONU pela senhora Valentina e também pela doutora Paula. E temos também agora aqui o YouTube não, desculpa, o Facebook da Clínica Jorge Jaber. Tem também o Instagram. Mas hoje eu quero apresentar uma novidade muito interessante. Eu vou pedir para todos que estão nos assistindo aqui pelo canal Intercontinental que entrem no YouTube e se inscrevam, busquem canal Clínica Jorge Jaber no YouTube, procurem esse canal e se inscrevam. Todos os nossos programas anteriores já estão lá, tem outras dezenas de materiais lá dentro e a partir da semana que vem, devemos estar com este programa sendo exibido simultaneamente nos dois canais. Aos poucos, a ideia do canal Intercontinental é ir transferindo este programa para o canal da clínica do Dr. Jorge Jaber. É um canal muito importante que, além deste programa, tem diversos outros materiais e terão também novos programas que serão criados pela clínica. Então, não percam tempo, YouTube, canal Clínica Jorge Jaber. Não deixem de se inscrever. E agora eu gostaria de chamar para estar conosco a senhora Valentina, que é essa co-hoster maravilhosa, que ajuda tanto a produzir esse programa, determinar as pautas e tudo. É a pessoa imprescindível para que esse programa aconteça. Seja bem-vinda, senhora Valentina. Boa noite. Muito obrigada, senhor Fernando. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, desde Lisboa, desde o Rio de Janeiro, desde vários lugares do mundo, desde até a Antártica e Afeganistão. Olha que bacana. Gostaria de dar umas boas-vindas à nossa a pessoa que nos acompanha no Afeganistão, uma mulher muito corajosa, chamada Hamida, Seland Hamida, que é olá, Hamida, Robi, tudo bem? Muito obrigada por acompanhar o nosso programa, e a senhora Alessandra, diretamente da base. Congelou a imagem para mim aí no estúdio, deu alguma questão de internet, então eu vou adicionar aqui ao palco o senhor Armando, que é o terapeuta. Deixa eu remover aqui até que volte a internet lá no estúdio. Senhor Armando, que prazer estar com o senhor aqui de volta nesse programa. O prazer é todo meu, Fernando.
Um programa com uma importância muito grande como esse, que foi criado para servir ao nosso público com orientações dadas pela clínica do Dr. Jorge Jaber, com essa equipe especializada, e com essa novidade que eu acabei de contar, né? Que vamos ter o canal, esses programas todos exibidos no canal da Clínica Jorge Jaber no YouTube. Legal, né? Poder, a partir de semana que vem, fazer essa transmissão simultânea. Sim, muito interessante isso. E acho que vai abrangendo cada vez mais gente, né? Acho que é bem interessante, bem legal. Claro, o canal da Clínica Jorge Jaber já tem um número considerável de seguidores e vai ser muito bacana gerar esse programa lá para o canal também. Nós ainda não temos o retorno lá do estúdio, deu algum problema com a internet deles, sumiu aqui, inclusive, da minha tela. Então, não me resta outra coisa a fazer senão dar início ao programa. A gente sabe, e já conversou na semana passada, sobre a dificuldade desse momento da adolescência, né? Um momento de buscas, um momento de testar limites e tentar experimentar a vida de todas as formas. E é um momento muito delicado, até porque muitas vezes também, como foi dito na semana passada, são os amiguinhos que tentam forçar. Pô, você é mariquinha, você não sei o quê, você não usa, tem que provar, deixa de ser besta, e assim vai. Então, quando que a experimentação... Deixa eu ver se conseguiram entrar, peraí. Ok, adicionei ao palco. Só para informar as minhas meninas superpoderosas aí no estúdio, que eu já comecei aqui o programa com o terapeuta Armando e já estou na primeira pergunta, que é quando a experimentação passa a ser um sinal de alerta. Desculpe, fiquei sem entender. Não, ficou sem entender, eu explico. É porque a internet do estúdio caiu. Vocês caíram do sistema e acabaram de retornar. E enquanto vocês estavam sem sinal, sem aparecer nem para mim e, portanto, sem aparecer para o público, eu fui aqui, reforcei a ideia de se inscreverem no canal do YouTube, canal da Clínica Jorge Jaber no YouTube. Foi basicamente o que dissemos sobre a ideia e a pauta desse programa, que é a continuidade da semana passada, sobre a adolescência, esse momento tão interessante e perigoso, não só para o adolescente, como também para a família, e me dirigi à pergunta 1, a pergunta para o senhor Armando, que é terapeuta, e a pergunta é: quando a experimentação passa a ser um sinal de alerta? Está contigo, senhor Armando. Bom, agradeço novamente participar aqui do programa e sempre à disposição. E essa introdução que o senhor fez foi muito importante, porque acho que vai abranger mais gente, né? Os canais todos juntos, etc. Então, é bom. E como eu tinha mencionado no primeiro programa, né, a escolha da Valentina por adolescência vai gerar um monte de programas, né? Porque é um assunto vasto. Certamente. E assim, a adolescência é marcado por intensas transformações, né? Como a gente já tinha mencionado, né? O corpo vai mudando, a pessoa vai adquirindo quase que uma nova identidade, vai estabelecendo preferências, desenvolvendo alguns desejos. Geralmente tem muitos conflitos, porque eu vou começar a questionar, né? O adolescente vai começar a questionar por que isso, por que aquilo, por que a regra é essa, por que não é outra. E o uso de substâncias é uma das coisas que acontecem, né? Podem acontecer por curiosidade, ou por uma pressão do grupo que ela frequenta, ou até por rituais sociais, por exemplo. Agora a gente está entrando numa época de festas, então você tem muito essa questão de uso de álcool,
dentro de ambientes, por exemplo, a festinha de Natal, uma festa de Réveillon. Então, isso tudo são rituais que a gente, na sociedade, vai desenvolvendo. E o adolescente vai percebendo isso e vai tentando se inserir. Importante a gente entender que isso vai acontecer e a gente tem que ficar atento se isso vai ser uma estratégia para lidar com os sentimentos que ele está começando a ter que desenvolver, ter que aprender a lidar, né? Ou situações difíceis, e se isso vai... não é se a pessoa experimentou, mas assim, o que ela está buscando na experimentação, né? Ou o que ela está evitando na experimentação, né? Ou o que ela está tentando expressar na experimentação. Então, isso são algumas coisas que a gente vai aprendendo a ficar atento, né? E, assim, primeira coisa que eu tenho que pontuar sobre a pergunta é que uma experimentação ocasional ela pode acontecer, assim, acontece com alguma frequência, né? Porém, a gente precisa observar quando isso se transforma em um padrão de comportamento, né? E assume uma função psicológica. A gente pode considerar alguns indicadores para isso, antes que alguém me pergunte, que é mais ou menos assim, o aumento da frequência do uso, né? Dessa experimentação, né? Experimentar várias coisas diferentes, a intensidade disso, né? Passa a não ser mais tão de vez em quando assim, passa a ser mais regular, todo final de semana, em todo o ambiente de uma festa, toda vez que eu vou fazer determinada coisa. E aí vão surgir outras questões, por exemplo, pode aumentar a quantidade porque vai desenvolver um pouco de tolerância, porque vai aumentar a quantidade para ter aquele mesmo efeito inicial, ou para poder mostrar para o grupo que você suporta um pouco mais e você já é uma pessoa mais experiente, tem a ver com autoestima, com imagem. E aí você vai ficando atento a essas mudanças de comportamento e emocionais também. A pessoa pode desenvolver irritabilidade com mais frequência, pode se isolar um pouco, pode ter explosões de raiva. Então, isso tudo você vai ficando atento. Por fim, vai chegar na questão do no desempenho escolar, em você abrir mão de outras atividades, você tinha outros interesses, a pessoa passa a não ter mais, praticar esportes, ou costumava ir com o pai ou com a mãe em determinado lugar, no final de semana, almoçar junto, o que for, você começa a não mais querer participar, que é um processo natural que você vai se agregando a outro ambiente, outros grupos, mas pode ser também porque você tem mais interesse pelo uso. E, por fim, que eu acho que é o que chama mais atenção, é quando você começa a perceber que a pessoa está usando de modo solitário, que já usa dentro de casa, sozinho no quarto, que já tem atividades só para o uso, não é mais dentro de alguma outra situação, entendeu? Assim, não é numa festa, é em casa. Não é para ir em algum lugar com ambiente, com outras pessoas, é solitário em casa, é o uso pelo uso, né? Então, isso tudo você vai ficando atento e aí você pode ter uma indicação de problema, né? Com licença, terapeuta Armando, obrigada por ter respondido a primeira pergunta, mas como a conexão do estúdio caiu e eu não pude me pronunciar, hoje nós tivemos um aspecto muito interessante na Clínica Jorge Jaber. Hoje pela manhã, nós tivemos uma transmissão simultânea entre Rio de Janeiro e um pequeno vilarejo na Nigéria, né? O uso da cultura, o tema do evento foi o uso da cultura como uma ferramenta para dissuadir adolescentes de crimes e vícios sociais, como, por exemplo, o abuso de drogas. Foi um evento pioneiro da Youth Against Crime International, que o meu colega de trabalho
lá diretamente da Nigéria, a Augustine Nduka, me chamou para poder participar, e eu pude ver a interação, a integração dos jovens, e foi uma coisa assim, muito bacana ver as danças da Nigéria, as dramatizações, ele estava narrando para mim o que estava acontecendo, então, assim, foi muito bonito, foram 30 minutos que eu pude participar, tá? A gente fez a chamada através do WhatsApp, funcionou assim muito bem, né? E o nome dessa ONG é You Against Crime International, né? Então, o tema, o que eles fazem é o uso da cultura como um instrumento de mudança contra vícios sociais, como o abuso de drogas, por exemplo, o crime, a corrupção e fraudes em exames. O objetivo é envolver adolescentes que se vestem com as diversas vestimentas culturais de vários grupos étnicos da Nigéria em uma competição de dança. Então, foi algo assim muito interessante e muito legal para a Clínica Jorge Jaber poder ter esse passo com cultura, com integração e diálogos. Estamos dialogando com países africanos e, em breve, nós iremos para outros países africanos. Eu não pude falar isso porque eu soube que a conexão aqui no estúdio tinha caído e a primeira pergunta já tinha sido feita sem eu estar por dentro, né? Mas é isso. Aí eu vou dar continuidade aqui na segunda pergunta para o senhor Armando, por gentileza. Terapeuta Armando. Para mim, de novo? Claro! Mas é claro, senhor Armando. O senhor daqui a pouco tem que continuar trabalhando, tem que sair do programa. De muito conhecimento. Tá certo. Claro. Eu estou fazendo só charminho. Terapeuta Armando, vamos falando sério. O uso de drogas poderia ser considerado um pedido de ajuda? Assim, muitas vezes assim, o uso expressa algo que o adolescente ele não consegue colocar em palavras, ele não consegue organizar no pensamento e colocar em palavras. Então, às vezes, o uso, como eu mencionei na primeira pergunta, pode ter um uso exagerado em algum ambiente, em algum lugar, que é para você se mostrar, né? Para você falar que você pode, que você é mais experiente, que você tem uma capacidade maior, né? E realmente esses comportamentos podem estar no lugar de a pessoa conseguir falar que, por exemplo, está triste, estou triste, não sei muito bem porquê, eu estou meio triste, eu não acordei legal, não estou bem, ou estou com medo porque está acontecendo uma situação assim ou assado, eu não sei o que fazer, não me sinto suficientemente capaz de lidar com alguma coisa, ou com algum conflito interno dentro de casa, alguma coisa entre os pais, ou familiar, ou com o irmão, não saber lidar com uma certa pressão, porque hoje o adolescente ele está o tempo inteiro sob pressão, no sentido de tem que corresponder a algumas expectativas, tem que passar de ano, tem que ter uma média assim, tem que fazer não sei o quê, tem que aprender um monte de coisa, então está sempre sob uma certa pressão, porque ele se compara com um coleguinha que tem um bom desempenho, ele quer ter também, às vezes não tem a mesma aptidão para aquela tarefa, mas para outra tem, mas ele não sabe disso ainda, né? E às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade de se sentir parte de alguma coisa. Então, o uso ele pode vir como esse sinal de alerta, não apenas como um pedido de ajuda, mas assim, tem alguma coisa acontecendo e eu não sei lidar com isso. E aí eu vou procurar um subterfúgio, né? Esse sofrimento é uma linguagem que pode sair de uma questão assim apenas experimental, né, para alguma coisa que vá agregar no meu emocional, tipo assim, eu vou usar para aprender a lidar com alguma coisa, alguma emoção, algum sentimento que eu não estou sabendo lidar. E isso ele aprende, porque funciona, né? Um exemplo clássico. No meu tempo era hi-fi.
Fernando vai lembrar. Então, a gente ia para a casa de alguém. Oh, claro que eu lembro, claro que eu lembro. Lembro também. Né? Faz parte da nossa Aí geração. você olhava para aquela menina, assim, no meu caso, né? Olhava para aquela menina e falava, poxa, queria dançar com ela, mas não me sentia, às vezes, capaz de chegar até ali. E aí poderia usar de um subterfúgio para ter coragem para chegar até ali, né? O álcool baixa a censura, você se sente um pouco mais capaz. Às vezes, um copo na mão te dá uma sensação de que você é maior, né? De que você é mais experiente. E aí você pega aquilo e vai àquela quase menina. uma sensação de autoridade, né? O meu é café, viu, gente? Aí você vai lá e você convida a menina. Você fala, pô, você quer dançar comigo? Você está tão bonita. Você desenrola, como diz hoje em dia, né? Você desenrola. Baixa a inibição, não é mesmo? Exatamente. É. E aí ele se sente capaz de fazer. E aí o uso passa a ser um instrumento. E eu começo a poder ter problemas, que eu vou aprender isto. O jovem aprende que funciona, né? A senhora Valentina está aqui perguntando o que a gente acha disso. Então, já que tivemos um imprevisto hoje com a rede, acontece, né, gente? Então, boa noite a todos. Eu tinha dado boa noite, mas ficamos fora do ar um pouquinho, mas super faz parte, né? E é importante a gente dar continuidade. E um prazer estar aqui novamente. E que eu acho que até na semana passada eu falei um pouquinho disso, né, Valentina? Dessa timidez muito comum, né? E desses relatos que eu escuto dos meus pacientes. Olha, eu ia fazer uma brincadeira, tá, Armanda? Sim, dos meus pacientes, tipo, da idade do Armando, que viveram essa época. Muito bom. Eu sou jovem, né? Você sabe que eu sou jovem. Você é jovem de alma. Tô brincando. Gente, não, muita amizade aqui, né? A gente fica. É família Jorge Jaber o dia inteiro juntos. Então a gente tem que brincar, porque a gente lida diretamente com a doença, não é, gente? Então, se a gente não criar um clima leve, a coisa não funciona. Mas muitos relatos de pacientes, né, dependentes químicos, trazem esse início nas festas, porque tinham timidez, não sabiam conversar. Então, eu trouxe isso na semana passada. Insisto que é comum, que acontece, né, realmente. E ajuda muito, ajuda superficialmente, né, e esconde doenças, né? Então, às vezes, o uso de droga, o uso de substância vai mascarar outros sintomas que eram iniciais, como ansiedade, por exemplo, né? Até uma certa confusão, inabilidade. Muito comum hoje em dia também, inclusive, foi a aula dessa semana, né? TDAH. Quem quiser, vai lá conferir a aula dessa semana, um spoilerzinho, né? Vai lá dar uma conferida na aula dessa semana. E hoje, muitos jovens com TDAH, quando experimentam a droga, eles têm um alívio imediato daqueles sintomas. Isso é algo que eu tenho observado muito na clínica também. E aí, porque tem uma liberação de dopamina, e aí a possibilidade de dependência é muito maior, porque a pessoa já tem um transtorno pré-existente, vem a droga que causa uma sensação de alívio num primeiro momento, e aí a gente pode aí ter um desenvolvimento da doença de forma mais grave. Causa um alívio temporário. Temporário, essa é a palavra. É um alívio temporário que o paciente pode virar um dual. Ele pode começar a usar a droga efetivamente e complicar mais a vida dele. E quando a onda passar, imagina os efeitos drásticos que vem. Deixa eu botar um dedinho aí, que eu vou sair daqui a pouquinho, que eu tenho que atender. Mas o que vocês falaram agora é muito importante, porque eu fico com a impressão que há uma dificuldade quando o adolescente experimenta uma substância, alguma coisa, né? E a gente pergunta assim, por que a pessoa está usando, né? E aí o foco vai para o uso, vai para a substância, né?
em vez de eu perguntar por que ele está usando, assim, e o foco ser no uso, assim, o que ele está buscando? O que nele? Então, o foco sai da droga, do uso, e passa para a pessoa. E aí você vai conseguir identificar isso que a Paula e a Raquel estavam colocando, que é essa questão da ansiedade. O que em mim está acontecendo que eu estou usando isso como um subterfúgio, né? E eu acho que é um pouco por aí, né? É menos sobre a questão do uso e mais sobre a pessoa que está buscando esse recurso. E aí você consegue explorar isso vastamente, né? Não necessariamente vai para a dependência, pode ter algum outro transtorno, como a Raquel falou, e que está sendo o uso passa a ser um alívio, né? Passa a ser alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que a minha contribuição de hoje é essa. Eu só queria fazer uma colocação, uma pergunta agora para a senhora Valentina, tá? No início do programa, eu estava comentando, apresentei aqui o site da Clínica Jorge Jaber e comentei que ainda está com o curso de Formação Terapeuta 2025. E eu já sei que em breve vão abrir as inscrições para o curso Terapeuta 2026. A senhora sabe mais ou menos quando que abre, para as pessoas ficarem mais atentas a isso? Então, as inscrições estarão abertas a partir do dia 10 de dezembro de 2025, às 10 horas, horário de Brasília. Uau! Decisão cirúrgica. Sempre, né, gente? Muito obrigado. O Valentina tem tudo organizadíssimo, vocês nem sabem. Na ponta da língua. Gente, eu vou pedir licença a vocês, que eu já extrapolei um pouquinho aqui meu horário das 4h30, tá bom? E agradeço pelo convite e contem comigo quando precisar. Obrigado, senhor Armando. Obrigada, terapeuta Armando. Tchau, Armando. Tchau, até já. Bom, dando continuidade, eu gostaria de perguntar à doutora Paula Zanelato, que está aqui presente, muito bem presente, aliás, hoje, Charlie's Angels. Doutora Paula, como conversar com um adolescente sem romper o vínculo? Bom, vamos lá. Adolescente é um universo, né? Que se a gente não tomar muito cuidado, a porta se fecha para a gente, né? Pais, para responsáveis, para professores, psicólogos, né? Terapeutas e afins. Então, eu diria que o primeiro passo é uma escuta ativa, né? E demonstrar um interesse genuíno no sentimento do adolescente, no que ele traz. Se você, já no início da conversa, acusa ou dá uma bronca, esse universo ele vai se fechar. Tá? Então, por mais que seja difícil, às vezes, né, ali para o pai, mãe, enfim, responsável, escutar algo que sente que é perigoso para aquele jovem e que causa susto, né? Então, a primeira reação, às vezes, do familiar pode ser dar bronca, pode ser dar um sermão, pode ser julgar. Então, esse definitivamente não é o caminho, porque a partir disso, o adolescente ele vai se fechar e vai parar de te dar informação. Sabe? Então, tem que ter muita estratégia e muita escutativa para você conseguir manter essa linha, né? Manter um vínculo com o adolescente e fazer com que ele possa confiar em você, confiar que vai te contar, de repente, sobre uma experimentação de uma droga, que vai conversar sobre sexo, que vai conversar sobre a pessoa que ele está gostando, que vai conversar sobre o sentimento que está passando, e não vai ser já julgado e escorraçado por esse adulto. Então, por exemplo, não poderia usar a seguinte frase: você está usando, né? Você não pode ter essa postura inquisidora. Pois é melhor ir na linha. Mas o que você sentiu? Como foi para você? Por mais que o adulto esteja assustado, validar a emoção do adolescente é um excelente caminho. Muito bom. Tá?
Acho muito importante validar esses sentimentos. Isso é fundamental. É um super tratamento humanizado, né? E o importante é não cortar o vínculo com o adolescente, né? E qualquer tipo de julgamento, acusação, inquisição, vai cortar esse vínculo, né? Então, você precisa manter essa linha tênue que segura a confiança na relação. Muito bom. E a senhora, na sua opinião, senhora Raquel, terapeuta Raquel, eu insisto em chamar de senhora, mas é terapeuta Raquel Sandir, o que a senhora pensa com relação a isso, por favor? A doutora Paula já falou bastante coisa, mas exatamente, a família ela é fundamental para o adolescente, porque ele começa dando exemplo, né? Eles crescem dentro daquela família olhando os pais, olhando quem cuida deles, né? Então, se ele não tiver uma escuta carinhosa, um amor, ele vai procurar isso, de repente, num local que não seja o ideal. Como nós trouxemos na live anterior, são várias, para ele ser dependente químico, existem várias questões, não vai ser um fator só que vai determinar isso. Não vai ser só a genética ou só os amigos influenciando, são vários. Mas um deles tem a ver com a família, o ambiente dentro de casa. Se alguém dentro de casa usa droga, por exemplo, já vai normalizar isso para o adolescente que está se formando. Sabe que cena eu visualizei? Ainda falando dessa comunicação, acho que essa é a grande palavra, né, com os pais. Vamos supor, né, que eu sou filha aqui da família lá da Valentina, né? Mas você é mãe do meu amiguinho, né? Aí tem muito aquela coisa assim, a tia Raquel me entende, ela me escuta. Não tinha muito isso, gente? Assim, porque vocês não me entendem, vocês não estão abertos a me ouvir. Então, eu acho que manter, por mais que você não concorde com o que o seu filho esteja trazendo, manter essa escutativa vai ser fundamental. Porque senão ele vai buscar isso em outro lugar. É o que você trouxe, né? Ele vai, claro, sempre é uma projeção, porque a tal da vizinha, a grama do vizinho é mais verde, né? A vizinha é mais verde, não, a grama do vizinho é mais verde. Então, o adolescente, ele normalmente já projeta naturalmente, né? Então, ele se compara, então o pai do amiguinho é melhor, ele dá mais coisa para o amiguinho, né? Para o colega, o outro professor é melhor. Então, já há essa projeção natural. Então, mantenha um canal aberto, porque senão ele vai buscar isso em outro lugar. Né? Certamente. Sempre bom manter esse canal aberto. E como é que na clínica Jorge Jaber é o tratamento com relação aos adolescentes? Como é que vocês fazem? É animadíssimo, eu acho, né? Muito interessante. É muito especializado e animado. Acho que ao longo das lives a gente tem trazido, de forma geral, a nossa forma de tratamento. Muita atividade física, que é fundamental para adolescentes e para todas as pessoas, né? Atividades lúdicas, dança, música, né, de maneira geral, expressões artísticas, tarefas escritas, que já é um grupo, né, mais voltado para a parte cognitiva comportamental, onde eles vão aprender a acessar os sentimentos deles. Eles são acompanhados o tempo todo, né, por um cuidador ou por uma cuidadora. 24 horas. Que são super bem treinados e estão sempre trazendo atividades como jogos cognitivos, né, dominó. Então, eles não param, é o tempo todo. E eles são, principalmente, gente, incentivados a falar dos sentimentos. Isso, há um espaço de escuta enorme para esse jovem. Ele pode falar do que ele está sentindo sem ser julgado. E ele escuta, claro, nós temos diversos jovens com algum transtorno internados, e eles se identificam com o outro, eles se escutam, não é? Então, poxa, tem o HTN, que está fazendo um sucesso absurdo. Valentina, esse final de semana, mais uma vez, arrasou lá, e aí ela traz temas. O que é isso, né? Você está ensinando para esse jovem que ele pode se divertir sem usar droga.
que ele pode ter um momento lúdico, de música, de troca, sem precisar de nenhum recurso que não é positivo. Eles puderam representar alguns artistas, né? O país escolhido da semana foi os Estados Unidos, então eles puderam representar os artistas favoritos deles, e foi assim, muito legal, muito né? bom. Tivemos Lady Gaga, Mariah Carey, foram Madonna, a caráter. Os meninos estavam de quê? Jonas Brothers. Isso. Jonas Brothers, Taylor Swift, foi incrível. Agora vejam que incrível, isso estimula e muito a criatividade. E eles se divertem, então o tratamento fica mais leve, tem diversão, sabe? É muito bacana. Tem dança, tem música, tem pesquisa cultural, tem vídeo sobre o país em questão. Então, a gente está com esse projeto já, se não me engano, desde julho, e cada sábado é um país diferente, né? Então, a gente apresentou isso até num webinar da Unesco, que deu bastante visibilidade. E a HTN Hospital Tarde e Noite, né? Porque eu falei a sigla, às vezes o pessoal que está assistindo a gente não vai entender. Acontece todo sábado, no finalzinho da tarde e noite, com clima de boate. Pois é, altas luzes dançantes, é bem bacana. Muito bom mesmo. Verdade. Eu queria aproveitar para fazer um reforço de uma informação muito importante para todos que estão assistindo. Olha só, tá aí, isso é uma novidade. Existe o canal do YouTube da Clínica Jorge Jaber. Acessem esse canal, verifiquem sua inscrição. Esse programa será transmitido também pelo canal da Clínica do Dr. Jorge Jaber, no YouTube, e talvez na semana que vem, transmissão simultânea já nos 2 canais. Mas fora isso, o canal da Clínica Jorge Jaber tem muitos outros materiais de extremo interesse para todos vocês. Então, eu recomendo a todos que se inscrevam lá e que comecem até a participar deste canal de extrema importância para conhecer um pouco mais sobre esse universo da saúde psíquica. Está com a senhora, Valentina. Muito obrigada, senhor Fernando. Gostaria de direcionar a próxima pergunta à terapeuta Raquel Sandi. Terapeuta Raquel Sandi, a recuperação dos adolescentes, ela é possível? Qual é a sua opinião com relação a esse tópico? Sim, é muito possível. O cérebro deles ainda está em formação, existe a neuroplasticidade, com ajuda especializada, fica bem mais fácil. A família tem que ajudar, a escola tem que ajudar, todos unidos em prol desse adolescente. Né? E quando necessário, também um psiquiatra, um psicólogo ou uma equipe multidisciplinar. Vai depender de caso a caso. Por exemplo, os nossos pacientes, eles já estavam num grau que precisava de uma equipe multidisciplinar. Então, eles foram até a clínica e estão sendo cuidados por nós. Mas eles são acolhidos, fazem, como a doutora Paula já falou, trabalhos escritos e se divertem sem o uso de substâncias, e eles entendem dessa forma que podem ser felizes sem o uso de substâncias. Porque muitas vezes eles passam anos, mesmo eles bem novinhos, quando eles começam a usar bem novinhos, eles ficam naquela vida, né, de comunidade, de viver naquela comunidade e não se divertem. Ficam ali na boca de fumo, ou então vai e volta para casa, fica um pouquinho dentro de casa, sai, família preocupada. Aquela seria a diversão deles. Exatamente, né? Seria a adrenalina que eles têm. Então, eles podem ter outro tipo de adrenalina, esportes, sabe? Outros tipos de grupos, como nós falamos na live passada. Né? Eles não precisam ter o grupo de amigos apenas. Eles podem ter vários outros grupos de amigos
que possam ser contrários ao uso de drogas, ao uso de substâncias. E aí eu entro, por exemplo, eu penso na questão da família, né? A família precisa participar do tratamento. Precisa, imprescindível, principalmente no caso dos adolescentes. Eles têm que estar unidos conosco, né? Tanto que teve uma live que a doutora Paula também falou isso. Na segunda, na quarta e na sexta tem um grupo familiar, onde só os familiares participam do grupo. E terça e quinta, que é dia de visita, também tem a fala da psicologia, também tem o atendimento da psicologia. Os adolescentes, eles recebem visitas todos os dias, se o familiar quiser. O nosso espaço é aberto à família todos os dias. Eles podem tirar dúvidas conosco. E eles são atendidos sempre. Recebem boletim médico, foto todos os dias. Inclusive, eu queria reforçar, na verdade, que se a família não participar, esse é o nosso limite do tratamento. Então, se a família não participa, a gente entra em contato com a família e fala, olha, a gente não vai poder dar sequência ao tratamento de um menor de idade sem a participação de vocês. Então, eu diria que não só é necessário, como fundamental e obrigatório. Como é que eu vou... Porque eu preciso treinar esse pai e essa mãe também a colocar limite. Exato. A falar. A gente estava falando da comunicação, né? Muitas dessas famílias chegam completamente desorganizadas, sem conseguir se comunicar com esse filho, ou se comunicando em excesso, de forma errada, com tom moralista, ou não, ou também isolado, né? Às vezes você olha, tem um adolescente isolado, mas esse pai também é isolado, ele claro, a gente vive num país com tanta necessidade de trabalho constante, onde os filhos ficam na escola o dia inteiro, e depois à noite está todo mundo cansado, baixa reunião familiar. Então, assim, a partir do momento que um adolescente começa a apresentar um transtorno, começa a apresentar uma doença, e adolescente tem um poder de recuperação incrível. Por isso que eu não fecho o diagnóstico na adolescência. Muito, assim, a gente até tem hipóteses diagnósticas, mas isso pode se reverter. Tá? Eu não afirmo que um adolescente é dependente químico. Ele tem um transtorno no uso de substância, e devido à neuroplasticidade e a outras questões, isso pode cessar se ele mudar o estilo de vida dele. Tá? Então, é fundamental que essa família aprenda, dentro do tratamento, a se comunicar, colocar limite. Então, família junto, se tratando. Tá? E colocando limite com amor, né? Que eles aprendem, né? Não adianta também forçar algo. Amor, acolhimento. Exatamente. Que são as bases do nosso tratamento humanizado. E a doutora Paula fez um comentário, dentro do comentário dela, uma questão muito importante, que é essa questão da comunicação, dessa dificuldade, muitas vezes, de comunicação na família. Não é só sobre o assunto droga. Hoje em dia nós percebemos, na maior parte das famílias, ou em grande parte das famílias, uma dificuldade geral de comunicação. E nós temos que entender comunicação e atenção. Então, para haver uma comunicação, tem que haver uma atenção. Nós hoje estamos vendo adolescentes que passam dias trancados no quarto, saem, voltam de casa, e não há mais esse entrosamento, aquele almoço familiar, aquela pergunta quando chega da escola: como foi seu dia, meu filho? Como é que foi a aula hoje? Foi tudo bem? Correu tudo bem lá na escola? Então, nós já estamos tendo esse fenômeno nessa nossa época, por conta até do que a doutora Paula falou, o pai trabalhando fora, a mãe trabalhando fora, todos sem tempo, não só tempo para a vida, como tempo para o entrosamento entre eles. E isso dificulta a atenção e, portanto, dificulta muitíssimo, já que não houve atenção para um possível problema, a comunicação sobre ele. Fernando, e eu digo mais, né? Falta também uma disponibilidade para criar o tempo de qualidade, tá? Porque você vai ver esse adolescente isolado, quando você chega mais pertinho, né? Aquela coisa de perto ninguém é normal. Quando você chega mais pertinho dessa família e vai entrando nos detalhes,
você vai... Normalmente essa família diz, ele não se comunica com a gente, por exemplo. E você vai ver, pai e mãe não se comunicam entre si. Ou no caso de casais separados também, às vezes nem se falam, ou há uma briga, uma falta de respeito. Então isso vai influenciar diretamente. Você sabe que eu tenho uma família que eu atendo, que eu propus um dever de casa, tá? Porque quando eu fui conversar com essa mãe, e que estava se queixando tanto que a filha não saía do celular, nem na hora do jantar, né? Quando eu fui investigar um pouquinho mais, o pai também não saía do celular. Aí eu falei, olha só, todos vão ter que deixar o celular em algum lugar e sentar na mesa. Vocês precisam ter pelo menos 1 hora de qualidade juntos na mesa do jantar. Não adianta, educação se faz no exemplo, não é? Então, é muito importante que a família vá nessa linha, né? A família tem que se comunicar bem para esse jovem ter entrada nisso. Bom, eu gostaria de corroborar as palavras da doutora Paula, que, assim, foram muito bem colocadas aqui. Isso foi, inclusive, uma pauta de um tema que nós participamos na PERJ ano passado, sobre TDAH. Né? É verdade. Lembra disso? É verdade. Nós tivemos um especialista da Associação Brasileira de Psiquiatria que falou da ausência de pai e mãe em casa, da falta de tempo, do uso constante do celular e dos grandes diagnósticos de TDAH, as crianças sendo diagnosticadas erroneamente. Assim, é falta de atenção, né? Transtorno de atenção, ou é excesso de estímulo inadequado? Pois é. Não é? Me recordei disso, muito bem colocado as suas palavras. Muito obrigada. Eu vou até dar um exemplo. O meu neto veio morar comigo há pouco tempo, ele tem 11 anos. Conta pra gente. Vou contar para vocês. E ele a todo momento com o celular. E eu, toda vez que eu chego em casa, eu pego o celular e escondo dele. Na hora do jantar, a mesma coisa. Eu escondo o celular dele o tempo todo. Eu estou em casa, não tem celular. E o que eu reparo é que eu escondo o celular dele, ele desce para brincar com as crianças. Olha que maravilha. Entendeu? Então ele só fica com o celular, ele fica preso dentro de casa com aquele celular. Então a gente tira o celular, aparecem as coisas boas. Sim. Eu também lidei com um caso de uma familiar também, uns 9 anos de idade, que foi morar fora do Brasil. Ela não conseguia se enturmar, porque justamente deram para ela um tablet, um celular, né, aos 7 anos de idade, e só foram se dar conta aos 10 anos de idade que ela não socializava e não interagia com ninguém, somente com o celular, com as redes sociais. Então, hoje ela precisa de tratamento, né, psicológico, e precisa de tratamento para se aprender a se socializar. Tudo uma questão de equilíbrio, não é? É um equilíbrio. Pode ter um momento com celular, com vigilância, vendo o que está sendo visto nessa tela. Né? Qual é o conteúdo? Porque hoje em dia você pode ler um livro pela tela. Então, ótimo, né? Antigamente se ficava com livro. Você pode ter o seu momento de leitura. Agora, a gente sabe também as coisas terríveis que ocorrem na internet, né? Casos de contato de maiores de idade, né? De pedofilia, enfim. Então, acesso, inclusive, a canais, já que a gente estava... O assunto de hoje é adolescência e uso de droga. Há canais que podem incentivar o uso de droga. Né? Então, é preciso... Que normalizam o uso de drogas. Ter hora e vigilância. Né? Certamente. Muito bem colocado. Por aí. Já estamos chegando ao fim. Já passou tão rápido. Ainda temos mais alguns minutos. Então, ótimo. Essa questão que está sendo colocada que eu acho que é fundamental, é uma das questões fundamentais desse programa, né? Já que estamos falando com família e sobre adolescência, é a redução desse uso de celular que causa um distanciamento físico e emocional dentro da própria família. Quantas e quantas vezes nós estamos em restaurantes e vemos famílias onde o pai está com o celular, a mãe está com o celular, os filhos estão com outro celular, o bebezinho está lá já no tablet fazendo joguinhos. Verdade. Eu lembrei até, Fernando, que tem alguns restaurantes hoje em dia, não sei se vocês já viram, que tem como se fosse um
uma caixa transparente, assim, como se fosse um cofre, que você tem que colocar os celulares ali dentro e só pega na hora de ir embora do restaurante. Achei fantástico. É uma ideia muito boa, porque o que nós temos hoje é que nos momentos que já são raros, porque pai trabalha fora, mãe trabalha fora, nesses momentos que já são cada vez mais raros, desse encontro, dessa presença da família em torno de uma mesa ou na sala de estar para conversar sobre as coisas, quase não existe mais. Então, o que a gente estava conversando era sobre a comunicação, o diálogo que tem que ter com o jovem. Mas para que isso seja efetivo, tem que ter, em primeiro lugar, a atenção. Observe sempre o jovem. Tire um pouco o foco do celular, de todas as abstrações que tem, e é importante que as famílias voltem a ter esses momentos de conversas familiares, né? E tem algumas dicas também para quem está aí nos assistindo e está passando alguma dificuldade com o seu filho adolescente, seu sobrinho, seu neto, enfim, ou seu paciente, não é? Crie atividades externas, por exemplo, não é? Ter ali um momento onde pai e filho, ou alguém vai fazer uma trilha juntos, né? Ou alguma atividade do gosto do adolescente, né? O que você gosta de fazer? Entre no universo desse jovem, sabe? Ele gosta de andar de skate, vá com ele, se arrisque. Só não, né? Cuidado. Vale cuidado. Pagar um mico, vale pagar um mico. Né? Não vai, né? Porque vai quebrar uma perna, não vale a pena, tem que tomar cuidado. A minha filha, ela usa jogos para poder tentar com ele. Isso é muito legal, um jogo de tabuleiro, né? Sensacional também, né? Um passeio cultural em algum lugar. Mas, assim, pergunte para esse jovem, o que você quer fazer fora de casa? Dá uma ideia, né? Escute ele. Vá num show de rock. Vamos começar a inserir cultura na vida desses adolescentes, porque, como eu observo no HTN, né, eles participaram esse fim de semana, nossa, eles se identificaram muito com o ambiente, se interessaram bastante pela cultura, inclusive levaram as bandeirinhas para os alojamentos, para colar nos armários, né? E eu achei aquilo bem legal, sabe? Foi uma coisa que me tocou muito. E eu vi alguns falando para os pais sobre o HTN, a euforia que eles estavam falando, sabe? A gratidão, o jeito fofo que eles falaram com os pais foi gratificante de ouvir. Foi muito bom. E a gente teve a honra de inaugurar o Mac Japper. A gente é muito gostoso aquele hambúrguer, um só não é suficiente, não. Fala não que hoje é dia de fazer dieta, né? Então a gente já fica pensando no hambúrguer com batata frita. Bom, cara, eu quero ir na clínica provar esse hambúrguer, hein? Mas olha, estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer a senhora Valentina, queria agradecer a doutora Paula Zanelato, queria agradecer a senhora terapeuta Raquel Sandi. Me impressionei hoje, Raquel Sandi. A senhora é avó de uma criança de 11 anos de idade. Que impressionante. Revelações, hein? Que coisa boa. Então, para finalizar esse programa, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, sempre trazendo informações importantíssimas, de alta relevância para a nossa sociedade atual e para esse cuidado familiar que nós temos que ter. Muito obrigado a vocês. Senhora Valentina, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigada, senhor Fernando. Muito agradecido. Então, doutora Paula, senhora Raquel Sandi, terapeuta, muito obrigado também às senhoras. Uma boa noite, foi, né, um bate-papo rápido, mas cheio de informação valiosa, preciosa. E seguimos aí. Até semana que vem. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Tchau, isso. Tchau. Então, até semana que vem, com mais um programa Nossa Saúde, aqui no canal Intercontinental, muito provavelmente em exibição simultânea no canal Clínica Jorge Jaber. Peço mais uma vez que todos se inscrevam. Peço desculpas pelo início do programa, foi uma falha técnica que ocorreu no Rio de Janeiro, no estúdio, onde as senhoras estavam,
caiu a linha, eles sumiram aqui da minha tela por falta de sinal de internet, mas isso acontece. Quem trabalha há muitos anos em comunicação sabe que isso acontece, e o programa foi muito bom de qualquer maneira, porque a informação trazida é sempre uma informação muito importante. Então, eu desejo a todos uma boa semana, um bom final de semana, e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.